Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Aprenda Fácil Educação Financeira. Hoje daremos continuidade ao curso de renda fixa. A primeira pergunta para escolher a renda fixa é: o que influencia a rentabilidade? Ou seja, o que me faz ganhar mais? Quanto mais tempo você tem para aplicar, maior é a rentabilidade. Então, títulos de mais longo prazo costumam ter uma taxa um pouco melhor. Por exemplo, é comum encontrar CDB pagando 120% da taxa DI para 5 anos de aplicação, mas para 2 anos a taxa normalmente é de 110%. E no longo prazo, como eu expliquei nas aulas de conceito básico, 0,1% a mais faz muita diferença. O segundo fator que modifica a rentabilidade é o valor aplicado. Em geral, existem taxas maiores para quem aplica mais dinheiro. Então vocês vão encontrar aplicações nas quais o valor mínimo é de 10, 50 ou até 100 mil reais. Confrontando o curto prazo com o longo prazo, no curto prazo você tem a possibilidade de mudar de estratégia, graças à liquidez em menor prazo. Em tempos como os de hoje, no qual a taxa Selic caiu muito e deve continuar em queda, essa possibilidade poderia fazer o investidor ter a chance de aumentar o percentual de investimentos em renda variável. Por outro lado, investimentos em longo prazo permite um ganho maior e faz o investidor pagar menos impostos. Nós veremos isso. Existem dois produtos que eu recomendo vocês fugirem devido ao baixo ganho. O primeiro deles é o título de capitalização. E por que ele é tão ruim? Normalmente o gerente liga para o cliente, sugere investir em título de capitalização e apresenta duas vantagens. Diz o gerente: o título de capitalização remunera igual à poupança e ainda dá prêmios. Não é bem assim. O banco não dá nada de graça a ninguém. Logo, o dinheiro dos prêmios sai do próprio valor aplicado. Como funciona um título de capitalização? Geralmente, entre 15% a 30% dos valores investidos pelos clientes são reservados para pagar os prêmios, e só o restante rende igual à poupança. Ou seja, na melhor das hipóteses, o título rende 85% do valor da poupança. Mas e por que não investir na poupança? Porque todos os outros títulos de renda fixa rendem mais se a aplicação tiver pelo menos 3 meses e remuneram todo dia útil, enquanto que a poupança só no dia do aniversário. Bem, vou abrir uma exceção. Você pode investir na poupança se for deixar o dinheiro por um mês exato. Aí é nessa hora, quando eu estou dando aula, que o pessoal me pergunta sobre outra crença a respeito da poupança. A poupança não é mais segura do que os outros títulos? Existe esse mito. Mas, como vimos na aula 2, não é verdade. Todos os títulos de renda fixa emitidos pelas instituições financeiras têm a mesma garantia, que é a garantia dada pelo FGC. A LCI significa Letra de Crédito Imobiliário. O dinheiro captado é utilizado para financiar atividades no setor imobiliário, enquanto que a LCA significa Letra de Crédito do Agronegócio. A diferença para a LCI é o foco de investimento. Na LCA, a captação é direcionada para financiar as atividades no agronegócio. Ambos os títulos de renda fixa são emitidos por bancos, têm garantia do FGC, como já vimos, e uma data de vencimento. Então fique atento para quando pretende gastar o dinheiro e compre de forma a casar o vencimento com quando pretende se utilizar da grana. Esses títulos podem ser pré-fixados ou pós-fixados por qualquer taxa, tais como IGPM ou IPCA, porém é mais comum utilizar a taxa DI. Você vai encontrar esses títulos anunciados por 100% CDI, por exemplo. Como já dissemos, o mercado costuma trocar a taxa DI por CDI nos anúncios dos títulos, e nós faremos o mesmo aqui por questão de didática. O diferencial nesses dois tipos de títulos em relação aos demais é que eles não pagam impostos. O ministro Paulo Guedes já anunciou sua intenção de taxá-los, mas até agora não existe uma proposta efetiva. Se os taxar, provavelmente eles ficarão iguais aos CDBs. Ao contrário das LCIs e LCAs, os CDBs, RDBs e letras de câmbio não têm destinação específica. O banco ou a instituição financeira captadora pode decidir como utilizar o recurso livremente. Apenas bancos podem emitir um CDB. As financeiras distribuem letras de câmbio. Na prática, ambos se comportam da mesma forma. E qual a diferença entre CDBs e RDBs? Os RDBs, quando foram criados, se diferenciavam dos CDBs por serem intransferíveis e não poderiam ser resgatados antes do prazo. Antigamente, o dono de um CDB poderia pegar o título e usá-lo como forma de pagamento, transferindo a titularidade. Vinha no verso um local para assinar, passando o CDB para outra pessoa. Apesar de poder usar qualquer indicador para remunerar esses títulos, assim como as LCAs e LCIs,
eles costumam vir atrelados à taxa DI. Então você verá um CDB rendendo 120% CDI para 5 anos, por exemplo. Reparem em duas coisas. Uma pessoa que aplica R$1.000 por 2 anos receberá mais do que uma que aplica R$1.000 por 1 ano e depois reaplica imediatamente para mais um ano com a mesma taxa, pois não só pagará imposto maior, quanto o dinheiro pago no imposto antecipado deixará de render juros sobre juros. É o que veremos a seguir. Esses títulos sofrem alíquotas de imposto regressiva. Investimentos até 180 dias pagam 22,5% de imposto sobre o ganho. Mas observe que o imposto não é sobre o capital total, é apenas sobre o ganho. Por exemplo, vamos supor que você aplicou R$2.000 e no final da aplicação recebeu R$3.000. Então você pagará imposto sobre os R$1.000 de ganho. Até 360 dias, a alíquota cairá para 20%. Até 720 dias, ela cairá um pouco mais, para 17,5%. E passando de 720 dias de aplicação, o imposto será de 15%, seu menor patamar. Para entendermos o peso dos impostos sobre as aplicações sucessivas, vamos ver um exemplo. Em ambos, o investidor aplicará R$10.000 a uma taxa de 10% ao ano por 20 anos. Só que no primeiro caso, ele reaplicará o dinheiro a cada 5 anos. No segundo, ele só resgatará a aplicação após 20 anos. Então, no primeiro caso mostrado na tabela, o investidor aplicou R$10.000, depois de 5 anos ele acumulou R$16.105,10. Logo, teve um ganho de R$6.105,10. Sobre esse valor é aplicado o imposto de 15%. E no final dos 5 primeiros anos, o investidor receberá R$ 15.189,34. Aplicando sucessivamente, no final ele terá R$ 53.229,83. No segundo caso, ele aplicaria por 20 anos, sem reaplicar o dinheiro, e teria conseguido acumular R$ 58.683,75, o que levou a tamanha diferença de mais de R$ 5.000 se ambos pagaram impostos de 15% sobre os rendimentos. Quando você saca o dinheiro, ele é taxado antecipadamente, e esse imposto pago não rende juros sobre juros. Devido a esse fato, a gente chega a essa diferença entre os dois tipos de investimentos. E por hoje, a gente fica por aqui. Aquele abraço.